No Brasil, Gustavo Giménez. Na Argentina, Carlos Cavalcanti. Eles debatem os melhores temas de desenvolvimento pessoal baseado na literatura dos maiores nomes do empreendedorismo. Fique ligado nas melhores dicas que vão ajudar você a enriquecer de forma plena. Abra sua mente e mude seus paradigmas, pois está começando agora o Imã da Riqueza. Fala galera, quem tá falando aqui é o Carlos Cavalcanti e está no ar o terceiro episódio do grandioso e enriquecedor podcast do Imã da Riqueza. Agradecemos de coração a sua presença e o seu interesse em se desenvolver cada vez mais rumo à riqueza plena. Posso garantir que a cada episódio daremos o nosso máximo compartilhando o melhor do nosso conhecimento e das pessoas mais bem-sucedidas que já passaram por esse planeta. E no episódio de hoje vamos falar de um tema que mexe com a cabeça de muitos sonhadores, que é o porquê a grande maioria fracassa. Vai ser um episódio um pouco filosófico porque entraremos bem a fundo no nosso eu interior. Ao final desse episódio eu garanto a você que você vai ver o fracasso com outros olhos. Então se prepare e vamos embora! Fala galera, tudo beleza? Eu me chamo Gustavo Giménez e hoje no nosso terceiro podcast eu quero iniciar a programação agradecendo a todos os ouvintes. Sem dúvida isso tem sido um grande suporte e apoio pra gente na nossa caminhada. E vamos adiante, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes. E hoje o tema, pessoal, é a respeito de fracasso, né? Então vamos iniciar pela sua definição. Fracasso refere-se ao estado ou condição de não atingir o objetivo desejado ou pretendido, né? Pode ser visto como o oposto do sucesso. E Carlos, como é que nós podemos iniciar agora esse diálogo a respeito de fracasso? É isso mesmo, assim como você colocou bem, Gustavo, o fracasso ele é apenas um estado mental e emocional criado por nós mesmos. Mas o que seria esse estado, né? E como nós criamos ele? Bom, existem dois componentes principais que criam o estado de fracasso. Não só o de fracasso, mas também o de vitória e como qualquer outro estado mental e emocional que nós sentimos. Que seria a nossa representação interna e 2, o uso de nossa fisiologia. A representação interna seria o nosso entendimento sobre qualquer acontecimento que temos contato, ou seja, o que conversamos com nós mesmos dentro de nossa mente diante de alguma circunstância externa. E o uso da nossa fisiologia seria, no caso, a nossa postura diante da situação, como nós respiramos nesse exato momento, e também se os nossos músculos estarão tensos ou relaxados. Em resumo, seria como o nosso corpo vai reagir diante disso tudo. Um exemplo da representação diferente no mesmo acontecimento seriam 2 pessoas testemunhando um acidente de carro. Essas 2 pessoas poderiam ter história diferente de como aconteceu o acidente. Uma poderia ter prestado mais atenção no que viu, e a outra pessoa, que já se envolveu em um acidente parecido, pode ter prestado mais atenção no que ouviu, no caso do choque dos 2 carros. Com certeza a segunda pessoa teve uma representação interna muito mais viva do que a primeira pessoa, que nunca passou por um acidente. A nossa representação interna, junto com a nossa fisiologia, determina o nosso estado atual. E com esse estado definido em nossa mente, nós vamos ter algum tipo de comportamento. Pode ser uma reação por algo que nós dizemos ou nós fazemos. É o modo que nós reagimos na frente das pessoas. Então o fracasso é apenas um estado mental e emocional que você internalizou na sua mente. Não é uma característica sua e muito menos um estilo de vida. Depois que conseguimos compreender bem essas etapas, nenhum fracasso como resultado de qualquer tentativa vai nos colocar para baixo. Perfeita colocação, Carlos. Daí você vê a importância, né, de trabalhar a mentalidade junto com a ação. Né, um exemplo disso são jogadores de golfe, né, os profissionais. Você vê as pessoas que têm os maiores resultados, os melhores resultados, por assim dizer, todos eles fazem esse processo de mentalidade, né? Muitos deles se imaginam colocando a bola, ajeitando a postura e fazendo a jogada e a bola, consequentemente, caindo no buraco desejado, né? Quanto que muitos dos jogadores simplesmente
Eles chegam, fazem um jogo de swing de quadril e simplesmente arrebatam a bola esperando obter o resultado desejado. Você vê a importância da interação do conjunto, né? De mentalidade e ação. Tão importante quanto isso, Carlos, é uma questão também bem interessante, né? O que falta para as pessoas, para elas persistirem atrás dos seus objetivos, na verdade? Cara, tantas pessoas sabem o que deve ser feito e elas não aplicam. O porquê disso? Respondendo essa pergunta, Tony Robbins diz o seguinte, que o medo é a primeira barreira, né? É o medo de como sua vida seria caso o seu objetivo não der certo, né? Ou de como as pessoas estão dispostas, até quando, a permanecer na situação que elas se encontram. E ele diz o seguinte, que existe algo chamado momentum, que é o momento quando você percebe que algo é possível de fazer, mas se você só percebe isso quando você vivenciou, você experimentou essa ação. E falando no Tony Robbins, ele tem uma frase que resume isso que você acabou de dizer, Gustavo, que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E a grande maioria das pessoas não tomam de forma consciente muitas decisões que fazem com que a vida delas não fique exatamente como elas gostariam. Por mais que a pessoa não tome nenhuma decisão, isso por si só já é uma decisão. De não fazer nada e se deixar levar, como já dizia o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. É realmente impossível querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, como já falamos no primeiro episódio sobre a definição de riqueza. Ser fiel ao destino que Deus me deu. O Tony Robbins também faz uma analogia sobre a vida no livro dele chamado Desperte Seu Gigante Interior. Muito bom esse livro. Que muitas pessoas vivem a tal da síndrome do Niágara, onde ele acredita que a vida é como um rio, e que a maioria das criaturas saltam no rio da vida sem ter decidido aonde quer chegar. Então, assim, elas são apanhadas pela correnteza, dos acontecimentos, dos medos e dos desafios da vida. Aí quando essas criaturas e as pessoas chegam a bifurcações, não decidem conscientemente para onde querem ir, ou qual a direção certa no seu caso. Apenas seguem o fluxo, vão cantando a música do Zeca Pagodinho. Então, se torna uma parte de uma massa de gente que se deixa dirigir pelo ambiente e não pelos seus próprios valores. E como resultado, sentem que perderam o controle. Aí as pessoas permanecem nesse estado inconsciente até um dia em que o barulho da água começa a despertar elas. E elas descobrem que estão a 2 metros da cachoeira do Niágara, num barco e sem remos. Elas vão cair, às vezes por um tombo emocional, outras vezes um tombo físico e também pode ser até um tombo financeiro. É bem provável que sejam quais forem os desafios que você tem na sua vida atualmente, poderiam ter sido evitados por melhores decisões tomadas rio acima. Perfeito, Carlos. E como você mencionou, né? Quando ela não toma essa atitude, essa escolha, né? Acaba que a vida por escolher pela pessoa, ela se encontra naquelas duas situações, né? Ou de necessidade ou de desejo. E um momento bem interessante, Carlos, é aquele momento de superação de obstáculos, né? Quando você reconhece quem você é e da capacidade que você tem, né? É daí que surge o primeiro start, a iniciativa mesmo da pessoa de tomar conta do seu destino, né? De se manifestar a sua razão. E uma pergunta muito interessante a se fazer a si mesmo é a seguinte: por que você necessita de sucesso? Né? Por que você quer isso para a sua vida? Acredito que essa resposta seja fundadora de todo ponto de determinação, ponto de início, de partida da pessoa, para executar o que deve ser feito. E o legal a se pensar nisso também, Carlos, é que você deve tomar a ação, não porque você se encontra num momento de necessidade, de dificuldade, mas sim por um objetivo, por algo que você deseja. Se você não tem essa fibra moral, essa força de vontade, esse desejo, se junte a pessoas que tenham, se aproxime-se delas, que você verá as pessoas tendo resultados e você também vai se contagiar com isso, né? É como a gente sempre diz, né, Gustavo? A gente pode até se tornar chato repetindo toda vez, mas é importante sempre relembrar para enraizar não só na nossa mente, mas também como na mente dos nossos ouvintes, que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha.
Mas aí você que está nos ouvindo pode se perguntar: como eu vou saber quem é tubarão e quem é sardinha do meu grupo social? É bem simples. Tubarão nem sempre são aquelas pessoas bem-sucedidas financeiramente, dono de megas empresas que possuem aquele olhar superior perante os outros. O tubarão é você. Só pelo simples fato de você estar aqui nos ouvindo, considere-se alguém que está sempre buscando se desenvolver, buscando conhecimento e se tornando 1% melhor a cada dia. Para quando finalizar o ano, você está 365% mais evoluído pessoal, mental, espiritual e financeiramente do que no ano anterior. E sardinha são aquelas pessoas que ainda não despertaram para a vida, ainda não pensam fora da caixa de maneira disruptiva a ponto de causar uma mudança significativa em suas vidas. E você sendo tubarão, é muito mais fácil saber com quem você deve estar acompanhado e cultivando uma amizade. Como eu e o Gustavo, por exemplo. Nós somos amigos há mais de 10 anos e faz poucos meses que vim descobrir que ele tinha passado de sardinha para tubarão. Eu também vim a ser um tubarão tem pouco mais de 2 anos. E nesse período, quando nós dois éramos sardinhas, a gente não se falava com tanta frequência, mas depois que eu descobri que estávamos com os mesmos objetivos, a se desenvolver, para empreender e ajudar as pessoas, passamos a ter muito mais contato ultimamente, e tanto que criamos o projeto do Imã da Riqueza que você está ouvindo aqui agora. Mas isso foi tudo porque sabemos com quais tipos de pessoas devemos nos acompanhar e manter contato em prol do nosso desenvolvimento. Exatamente, Carlos, muito bem colocado, né? E pessoal, olha só o exemplo, né, da nossa trajetória como tem sido, né? Nós buscávamos a mesma coisa, só que um sem saber que o outro também estava fazendo isso. E quando nós encontramos, por assim dizer, de cara, vamos idealizar algo, vamos fazer algo juntos para poder ajudar as pessoas, compartilhar mais informações. E esse, o Imã da Riqueza hoje, é o nosso resultado, né, que nós estamos desenvolvendo. E cara, é fundamental você buscar pessoas assim, que tenham uma mentalidade, que querem mudança, que querem se desenvolver, se aperfeiçoar mais, né? A questão dos sardinhas e dos tubarões, né? A gente até brinca muito hoje, a gente fala, mas e aí, esse grupo é de sardinha ou de tubarão? Fica brincando, mas pessoal, isso é bem claro, pô, né? Leve em consideração que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você pode optar, então opte por pessoas que estão buscando desenvolvimento, aprimoramento, né? Crescendo mais. Que assim você também, o que você pegar as características dessas pessoas, vai ser com certeza mais produtivo do que tu andar com pessoas que não estão buscando nada, ou que estão na zona de conforto, que não querem fazer nada inovador, diferenciado, ou mesmo se desenvolver. Bom pessoal, algo interessante também é o seguinte, não siga a maioria das pessoas, correto? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, elas estão erradas, pô. Elas estão insatisfeitas com o resultado financeiro, o mesmo aspecto de relacionamento, pessoal também. Estão enfraquecidas muitas vezes financeiramente, acima do peso, uma série de fatores determinantes, né? Então, você tem que ter o pioneirismo, por assim dizer, né? E premeditar as situações que vêm ao decorrer, que vêm na frente. E quando você segue um fluxo, você segue a maioria das pessoas, você perde essa capacidade. No caso que seria até mesmo uma característica da liderança, né? Prever, né, o que está à frente e se adaptar à situação, se preparar melhor. É isso aí, Gustavo. Andar com pessoas alinhadas com seu objetivo é realmente fundamental para evitar uma vida fracassada, por assim dizer. Depois que nós entendemos isso, nós percebemos a preocupação dos nossos pais quando éramos mais jovens em querer saber quem são os nossos amigos. Tipo meu pai com aquela voz de trovão amedrontadora dele. Com quem é esse moleque aí que tá andando? Deixa eu ver aí e tal. Mas como nós falamos no primeiro episódio, o nosso círculo social realmente acaba influenciando diretamente nossa forma de pensar e agir. E como o Gustavo disse, você não deve se deixar levar pela maioria das pessoas, principalmente quando está tentando transcender na sua vida. Porque realmente, infelizmente, a maioria está errada. Por mais que você bata o martelo dizendo que suas ideias são boas e vão revolucionar o mundo, as pessoas vão dizer que você é louco, que não vai conseguir, que você tem que parar de viajar na maionese. Mas isso é normal. Todas as pessoas do mundo hoje que já realizaram grandes feitos, todas foram chamadas de loucos pelos outros. O que você deve fazer é ignorar. Seguir, focalizar na sua meta e deixar que o universo se encarregue de todo o resto. Um outro fator que devemos falar aqui pro pessoal também, Gustavo, é sobre o medo. O medo ele é um estado paralisante causado apenas por representações internas da nossa mente subconsciente.
E o medo é um grande causador que mantém um fracasso constante na vida da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, por exemplo, não abre um negócio, por menor que seja, por terem medo de fracassar. Ou não abre mão do seu parceiro ou parceira que não lhe complementa mais, com medo de não encontrar outra pessoa. Ou não segue seus sonhos de infância com medo do que os outros vão falar delas. Se eu realmente tivesse o poder e pudesse instalar um botão com a função foda-se na sua mente, a sua vida tomaria um rumo muito mais libertador. Pode ter certeza disso. Realmente, Carlos, você vê quantas coisas as pessoas podem perder por medo, né? E tem um acrônimo em relação à palavra FEAR muito interessante, né? Que significa falsas expectativas aparentemente reais, né? Imagina só. Então, às vezes você se depara com um problema, você, como eu posso dizer, você maximiza esse problema, sendo que na realidade não é nada daquilo que você está pensando que seja. E quando pensamos sobre isso, cara, o medo é que nos concentramos geralmente não representa um risco real para o nosso negócio. Entramos em um território perigoso quando nós deixamos o medo nos levar a adiar decisões importantes, ou pior, né, nos fazer perder tempo e dinheiro tentando corrigir um desafio que não existe realmente. Junto a isso, Carlos, nós também devemos entender que as coisas que nós tememos que aconteçam, elas são geralmente resultados de algo a mais, né? Em vez de você focalizar no resultado do medo, você tem que se concentrar nos problemas reais que estão fazendo com que você se sinta com esse medo, com esse receio. Carlos, tem algo também muito legal que é o seguinte: quantas pessoas têm projetos no papel que querem pôr em prática, né? E a pessoa diz, eu tenho um plano, eu estou apenas esperando finalizar algumas coisas para implementar. Beleza. Só, cara, o único plano perfeito é aquele que se inicia e que se mede, pô. Esperar para tomar uma decisão sobre o que fazer em seguida é baseado no medo, né? Quantas vezes você conhece uma oportunidade e você pensa, eu entendi, gostei, mas você já coloca à frente as dificuldades e obstáculos que tu vai ter, né? Uma etapa de cada vez, pô. Você não deve se preocupar com isso. É isso mesmo, Gustavo. Feito é melhor do que perfeito. A pessoa não deve pensar em toda a confusão que vai ser ao iniciar um projeto, porque ela deve pelo menos começar de alguma forma que o resto vai todo seguindo o ritmo. Agora, em relação ao medo, como você falou, nós devemos focar primeiro na causa raiz do problema que causa todo esse medo. Não podemos realmente esperar que todos os sinais fiquem verdes para seguirmos a viagem. Uma hora ou outra vamos dar de cara com algum sinal vermelho, e isso é completamente normal. Porque se você tentar contornar o medo ou encarar logo de frente, pode ser uma experiência um pouco apavorante. E uma das maneiras de eliminar esse medo é entender o que ativa esse estado paralisante, que deixa você sem nenhum poder. O medo é tão paralisante quanto a ansiedade, depressão, frustração, tristeza e confusão. A melhor forma de eliminá-los seria substituindo-os por confiança, amor, força interior, alegria, êxtase e crença positiva. Mas aí você pensa, é fácil falar, né? É só dizer que tem que fazer isso e ponto final. Não, claro que não é fácil, realmente. Mas o primeiro passo para mudar esses estados paralisantes é se dando conta que você está sendo dominado por ele no momento. Então você toma uma atitude para reverter esse estado. Uma forma de fazer isso é sair do ambiente que te deixa paralisado e ir para algum lugar calmo onde você possa se concentrar e possa respirar profundamente, de forma cadenciada e bem lenta. Então você melhora sua postura, reergue sua cabeça e toma uma posição fisiológica de coragem e confiança. Lembrando sempre também de mudar mentalmente a sua representação interna sobre determinada situação que te deixou paralisado. Esse é um treinamento muito eficiente que é aplicado em pacientes que se tratam de diversas fobias. E como todo novo comportamento, ele deve ser exercitado frequentemente para se fortalecer, como um músculo que deve ser utilizado com frequência para não atrofiar. Perfeita colocação, Carlos. Você vê também a questão da postura, como é impactante, né? Uma reunião de negócios, por exemplo, se você chega com os ombros
assim para trás, né? O peito enrijecido, uma postura séria, coluna também, você impõe de certa forma um respeito, comprometimento, né? É diferente de uma pessoa que vai chegar numa reunião ou chega contigo com os ombros fechados, né? Com o rosto baixo. Supõe-se que a pessoa não está bem, que algo esteja... Não passa autoconfiança, né? A verdade é essa também. Pessoal, tenha em mente que o fracasso é inevitável. Portanto, se você quer viver uma vida extraordinária, vai ter que enfrentá-lo a qualquer momento. Eu sei que você quer viver uma vida cheia de significado, de plenitude, né, de paixões, objetivos alcançados. Entretanto, isso não vai acontecer se você se entregar aos seus medos e procurar uma maneira mais confortável de alcançar essa plenitude. Simplesmente porque você não vai encontrar outro caminho. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar seus medos, o medo do fracasso e muitos outros durante a sua vida. Eu sei que isso pode parecer frustrante ou desgastante, contudo, quando você avançar com o pensamento focado em seu objetivo, através das fases difíceis, mais rápido você vai crescer e menos dificuldade você encontrará. Se você deseja viver a vida de seus sonhos, encare o fracasso como parte da sua vida, como parte do aprendizado. Há algo também nessa questão de medo, né, do fracasso, que é interessante. Quanto mais você fracassar, mais sucesso você terá. O fracasso ele pode até parecer permanente, porém ele é mais um paradigma, algo criado pela sua mente e ele é transponível, ele é passageiro. Quando você se imagina fracassando, começa a passar um filme na sua cabeça das terríveis consequências que isso pode gerar para você, não é verdade? Contudo, essas cenas que ficam martelando na sua cabeça podem ser exatamente o que você precisa. Você pode tentar enxergar esse filme como uma mensagem prévia do que será necessário para você ter sucesso no seu caminho. O fracasso não é fácil, principalmente no primeiro momento em que você toma ciência dele. Entretanto, é ele que vai fazer você ser a pessoa que você quer se tornar. Tem uma frase muito legal que é a seguinte: o fracasso é um evento, nunca uma pessoa. William Brown. Muitos dos grandes nomes do mundo empresarial já falharam incontáveis vezes, né? Todos nós sabemos disso. E mesmo depois de terem alcançado sucesso, eles ainda têm receio em relação ao fracasso. A diferença é que, ao contrário de quando eles estavam no começo das suas carreiras, dos seus empreendimentos, agora eles sabem que o medo do fracasso não passa de um pensamento. O medo do fracasso atrai pensamentos ruins e esses pensamentos atraem sentimentos, muitas vezes desanimadores, e você se sente mal com isso. Mas saiba que esses pensamentos não têm qualquer influência na sua realidade, a menos que você queira ou deixe isso acontecer. A maioria das pessoas nunca param para observar e refletir seus pensamentos. Podem estar equivocados, né? Será que eles merecem tanto crédito assim? Então por que dar aos seus pensamentos toda essa autoridade quando eles te fazem sentir mal ou querem acabar com seus sonhos? Reflita um pouco sobre isso, vale a pena. Falando um pouco mais sobre métodos que podem te auxiliar na sua jornada e auxiliar também na superação do medo de fracassar, você pode ler bons livros, você pode elevar o seu nível de mentalidade com isso, participar de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que você, se capacitar, crescer pessoalmente, profissionalmente, focar somente naquilo que você quer alcançar. Meditação também é algo que pode ajudar muito, melhora muito o seu desenvolvimento. E se seu objetivo for válido, não dê ouvidos aos pensamentos negativos, vá em frente. Até mesmo porque esse medo de fracasso, Gustavo, é uma crença limitante no subconsciente da pessoa, não é? E com certeza a origem dessa crença foi modelada em referência a alguma pessoa ou evento que você já passou na sua vida. Mas o bom é que você pode remodelar suas crenças de acordo com seus objetivos de riqueza. As livrarias, por exemplo, estão fervilhando de biografia de pessoas de sucesso para você tomar como modelo. Fora os diversos canais do YouTube de pessoas com sucesso tremendo para você tomar como referência. Então vamos imaginar aqui um diagrama de 4 pontos em que todos os pontos se conectam em um ciclo fechado, onde começamos com as crenças, que podem ser tanto criadoras como limitantes. Em seguida tem o potencial, que é a energia poderosa que está adormecida dentro de você, pronta para ser usada quando você souber como ativá-la. Em seguida tem a ação, que você vai tomar como base na sua crença e potencial sobre uma determinada atividade. E por último é o resultado, que é o que você vai colher em todo esse processo. Então o processo completo seria crença, potencial, ação e resultado.
Perceba que o resultado reforça a sua crença e cria um ciclo fechado. Vamos dar um exemplo. Digamos que você fique dizendo para si mesmo que é um mau estudante. E se você já tem expectativas de fracasso, quanto do seu potencial você vai liberar? Obviamente quase nada, né? Porque você já disse para si mesmo que não sabe. Já sinalizou seu cérebro para que espere o fracasso. E tendo começado com essa expectativa ruim, que tipos de ações você terá a probabilidade de tomar? Será que elas vão ser confiantes, energizantes ou afirmativas? Vão refletir o seu real potencial? Eu acho pouco provável, hein? E se você está convencido que vai falhar, por que você vai se dar o luxo de se esforçar, não é? Assim, as suas crenças limitantes estão te pressionando para você não fazer isso. E o seu sistema nervoso envia sinais para o seu cérebro de que você não é capaz. E quando você libera apenas uma quantidade limitada do seu potencial, que tipo de resultado sai disso tudo? Imagino que seja uma bosta, né? E o que esses resultados vão fazer com as suas crenças em relação ao seu empenho? Provavelmente vão reforçar as crenças negativas que começaram todo esse ciclo. É um tipo clássico de espiral descendente. Fracasso mental que gera resultados fracassados e alimenta ainda mais o seu fracasso mental. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Vamos dizer que você começa com grandes esperanças. Nem só esperança, mas muito mais do que isso. Você acredita com cada fibra, molécula e átomo do seu ser que você terá sucesso. Começando com essa comunicação direta, de que você sabe ser verdade, quanto do seu potencial você usará? Provavelmente uma ótima quantidade, não é? E que tipos de ações você vai tomar dessa vez? Você vai se arrastar e fazer tudo de meia boca? Lógico que não. Você está com a moral lá em cima, energizado, e tem grandes esperanças de sucesso e vai fazer sucesso com muita rapidez. Se você mostra esse tipo de esforço, adivinha só que tipo de resultados serão gerados? Tem uma grande chance de serem resultados muito fodas. E o que isso faz com a sua crença na sua capacidade de conseguir ótimos resultados no futuro? Você vai falar para si mesmo: olha aí, viu como eu sou foda? Entendeu? É o tipo oposto do ciclo vicioso. Só que nesse caso, sucesso vai gerar muito mais sucesso. Lembrando que o fracasso não é percebido como um ponto final por pessoas que conseguiram grandeza na sua vida. O fracasso não reside na mente dessas pessoas. Tudo que não deu certo é considerado apenas um teste que pode ser tirado uma lição positiva. E se você ainda acha que o mundo conspira contra você, eu vou lhe contar uma história verdadeira da vida de alguém. Vamos ver se você vai adivinhar quem é. Era um homem que perdeu o pai com 8 anos de idade, perdeu a mãe com 10 e ficou órfão, faliu nos empreendimentos aos 31 anos de idade, foi derrotado numa eleição para o legislativo aos 32, faliu de novo em outro empreendimento aos 34, sua namorada faleceu quando ele tinha 35 anos e conseguiu superar a morte dela. Ele teve um colapso nervoso aos 36 anos de idade, perdeu outra eleição aos 38 e perdeu novamente para se eleger no Congresso aos 43, 46 e 48 anos de idade. Não satisfeito, perdeu uma disputa para o Senado aos 55 anos de idade, com mais de meio século nas costas. Um ano depois, fracassou na tentativa de se tornar vice-presidente aos 56 anos de idade. E com sangue nos olhos, se candidatou a senador aos 58 e adivinha, perdeu de novo. Quando ninguém mais acreditava nele, quando parecia que ele tinha almejado praticamente a vida toda por um objetivo e nunca conseguia, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 60 anos de idade. O nome desse homem fora de série era Abraham Lincoln. Puta que pariu. Será que ele teria se tornado presidente do país se ele tivesse visto as inúmeras perdas das suas eleições como um fracasso? Você ainda acredita que o universo conspira contra você? Então é isso aí, pessoal. Esperamos que com tudo isso tenhamos dado pelo menos uma visão muito mais positiva do fracasso para você. E finalizo aqui com uma frase para você refletir de um dos homens mais ricos da atualidade, o fundador da Microsoft, Bill Gates, onde ele diz:
É bom comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Muito show, não é? Então continue aqui conosco toda segunda-feira. Agradecemos a sua atenção e tenha uma ótima semana.